Salve, aluno do Estratégia de Concurso, tranquilo? Vamos agora continuar nosso estudo sobre o emprego do acento grave, indicativo de crase, e agora vamos introduzir o assunto relacionado a topônimos, ou seja, topo, lugar, nimos, nome, nome de lugar, tá joia? E já vou apresentar de imediato para vocês um método prático para verificar se há ou não artigo e, consequentemente, o acento grave. Legal? Olha comigo na tela aí. Método prático. Quem vai A e volta D, crase A. Quem vai A e volta D, crase para quê? Como é que é, Fabiano? Não entendi. Continua acompanhando o slide aí comigo, você vai entender já já. Com crase. Exemplos. Pretendo ir à Bahia. Eu vou à Bahia. Mas se eu empregar o antônimo de ir, é voltar, certo? Se eu empregar o antônimo, eu vou verificar se aqui há ou não o artigo. Tá legal? O artigo definido. Se eu empregar quem vai A, se eu vou A e volto da, ou seja, com o artigo, na frase original eu vou empregar o acento grave. Tá legal? Aqui o verbo ir rege o emprego da preposição a e Bahia admite a anteposição do artigo definido a. Tá legal? Então, se eu vou A e volto da, se eu vou à Bahia e volto da Bahia, crase A. Pretendo ir à Bahia com acento grave. Tá legal? Tá joia? Beleza? Outro exemplo. Fui à França. Se eu vou à França e volto da ou de? Volto da França. Tá legal? Se eu fui à França e volto da França, vejam aí que há o artigo definido antes de França. Portanto, fui à França com o acento grave. Tá joia até aí? Beleza? E como ficaria um exemplo sem crase, Fabiano? Olha aí. Iremos a Paris. Empregando o antônimo, o contrário de ir, voltaremos. Iremos a Paris, se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, só preposição, crase para quê? Não é para empregar o acento grave, tá legal? Então, iremos a Paris. Voltaremos de Paris. Eu vou a e volto de. Ou seja, não vai haver o acento grave aqui. Tá legal? Beleza? Show de bola? Outro exemplo. Pretendo ir a Copacabana. Saudosa Copacabana do meu Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, que lugar bonito. Mas vamos lá. Pretendo ir a Copacabana. Se eu vou a e volto de, olha lá, pretendo voltar de Copacabana, crase para quê? Aqui realmente não vou empregar o acento grave. Tá legal? Tá joia? Mas, se esses nomes aí que eu apresentei, se eu vou a e volto de, crase para quê? Se esses nomes estiverem determinados, aí eles vão passar a admitir o artigo e, portanto, ocorrerá o fenômeno da crase. Quer ver? Olha na tela no slide aí. Se esses topônimos estiverem, nome de lugar, né, estiverem determinados, ocorrerá a crase. Por exemplo, iremos, a frase original era sem o acento grave. Iremos a Paris, tá legal? Se eu vou a e volto de, crase para quê? Aqui, então, Paris sem o acento grave, tá joia? Só que se o vocábulo Paris estiver determinado, especificado, como é o caso desse contexto aqui, iremos a Paris das luzes. E empregando o antônimo, verificaremos que o nome Paris agora vai admitir o artigo definido a Paris das luzes. Então, se eu vou a e volto da, crase a. Legal até aí? Beleza? Mole, mole, fácil, fácil para você. Hein? Outra lá. Pretendo ir a Copacabana da Bossa Nova. A frase original era essa. Pretendo ir a Copacabana. Legal até aí, beleza? Esse era o período original. Só que se o vocábulo Copacabana estiver determinado também, eu vou dar e volto da Copacabana da Bossa Nova. Então, nesse caso aqui, ó, volto da Copacabana da Bossa Nova. Então, se eu volto da,
crase A aqui também. Tá legal? Beleza? Isso é muito tranquilo. Você vai acertar qualquer questão da prova com isso. Legal? Beleza? Continuando então, moçada. Vamos ver agora então o emprego do acento grave em locuções, tá legal? É um acento grave prescrito pela gramática normativa, então a gente tem que conhecer as locuções para saber quando empregar esse acento, tá legal? Segundo slide aí, olha comigo. O acento grave deve ser empregado em locuções cujo núcleo é formado sempre por palavras femininas, ou seja, em locuções de gênero feminino, ok? Beleza? As locuções femininas quais são, Fabiano? São adverbiais, são prepositivas, são conjuntivas, são adjetivas, algumas, ok? Beleza? Então vamos ver cada uma aí, olha aí. Adverbiais. Aí tem as locuções, a baila, a beça, as claras, enfim, as escondidas, à tarde, às vezes, as moscas, tá legal? Beleza? São locuções cujo núcleo é uma palavra feminina, tá legal? Nesse caso, a gramática prescreve sempre o emprego do acento grave, tá joia? Beleza? Exemplos. Passarei no concurso e comprarei um carro à vista. Que beleza, hein? Primeiro presente, vai na fé, garoto. Garota, vai lá. Show de bola. Passarei no concurso e comprarei um carro à vista. Veja que à vista é uma locução adverbial feminina, porque à vista é uma palavra do gênero feminino. Então, o acento grave é obrigatório. Tá legal? Beleza? Outro exemplo. Para comemorar a aprovação no concurso, iremos ao teatro à noite. Temos aqui uma outra locução adverbial, aqui no caso de tempo. Noite é uma palavra feminina, emprega o acento grave normal. Até aí, sem qualquer problema. Legal? Muito fácil. Continuando então. Também empregamos o acento grave em locuções prepositivas, ou seja, aquelas que são terminadas por uma preposição essencial, conforme vimos na aula sobre classes gramaticais, a primeira parte de preposição, tá legal? Então, locuções prepositivas, aquelas que terminam, são finalizadas por uma preposição essencial. Nessas construções, eu também vou empregar o acento grave. Olha os exemplos. A altura de, olha lá, preposição essencial, ó, a altura de, beleza? A base de. Então, são locuções prepositivas, à frente de, à maneira de, à mercê de, enfim, várias outras. São só alguns exemplos, não é um rol taxativo, é exemplificativo, tá legal? Exemplos. Os alunos do Estratégia Concursos ficarão à frente dos demais candidatos. Aqui temos a locução prepositiva à frente de. Olha aqui, está até destacada para você. À frente de. Nesse caso, a gramática prescreve o emprego do acento grave. Legal? Assim como ocorre nos demais exemplos. O aluno foi aprovado no concurso, portanto está à espera da sua convocação. À espera de. É à espera de. Legal? Temos aqui, terminou por preposição, ó, locução prepositiva com acento grave, conforme prescreve a gramática normativa. O mesmo ocorre no exemplo, Albert Einstein estava à frente de seu tempo. Também empregamos o acento grave. Tá legal, beleza? Continuando, moçada. Na locução prepositiva até a, que é equivalente à preposição até, o emprego da preposição a é facultativo, ou seja, nessa expressão até a, eu posso empregar só o até, ou posso empregar também a preposição a também. Legal? Esse a aqui é facultativo. Então, se empregarmos a locução prepositiva até a, e o termo regido admitir a anteposição do artigo definido a, haverá a crase. Aquele primeiro caso que vimos na primeira aula sobre esse tema. Tá legal? Exemplo. Empolgado com a aprovação, corri até a praia de Botafogo. Beleza? Aqui, como está assinalado com emprego com acento grave,
identificamos que houve o quê? A fusão da locução prepositiva até a mais o artigo definido a de praia. Beleza? Então aqui acarretando o quê? O fenômeno da crase. Joia até aí? Beleza? Só que o emprego da preposição a, da locução prepositiva até a, é o quê? Facultativo. Beleza? Então, Fabiano, por consequência, o quê? O emprego do acento grave após a preposição até também é facultativo. É exatamente isso aí que prescreve a gramática normativa, tá legal? Se a preposição a, após da locução prepositiva até a, é facultativo, se eu não empregar essa preposição, o emprego do acento grave também é o quê? Facultativo. Olha no slide comigo aí. Se empregarmos somente a preposição até, ou seja, retirando a preposição a, não haverá crase. Empolgado com a aprovação, corri até a praia de Botafogo. Vejam aqui que eu empreguei apenas a preposição até, e esse a é apenas o quê? Artigo da palavra praia. Artigo da palavra praia. Legal? Beleza até aí? O contexto vai determinar para você. Então, a conclusão a que chegamos. Após a preposição até, o emprego da preposição a é facultativo, por isso as gramáticas prescrevem que o emprego do acento grave é facultativo após a preposição, esse termo. Tá legal? Então vejam, não é o acento grave que é facultativo que dá origem à faculdade do emprego da preposição a. É a faculdade, é ao contrário, é a faculdade do emprego da preposição a, da locução prepositiva até a, que torna facultativo o emprego do acento grave, após a preposição até. Legal até aí? Beleza? Então estou justificando para você uma regra que consta das gramáticas tradicionais, normativas. Legal até aí? Beleza? Vamos então passar adiante, vamos esquentando nossa aula. Olha aí. Também temos que empregar o acento grave em locuções o quê? Conjuntivas. Conjuntivas. São elas à medida que, olha lá, terminou por conjunção, é uma locução conjuntiva. A proporção que terminou com conjunção é uma locução conjuntiva. Então aqui vamos empregar o acento grave nesse tipo de construção. Por exemplo, você ficará mais preparado para o concurso à medida que estudar, ok? Então temos aqui uma locução conjuntiva proporcional, tá legal? Então temos o que empregar o acento grave, tá joia? Beleza? São ações concomitantes. Você está estudando e vai ficando mais preparado. Então são ações concomitantes. Tá legal? Beleza? À proporção que você for promovido, sua remuneração aumentará. Beleza? Então são ações concomitantes, a de ser promovido e de aumentar a remuneração. De fato, temos o quê? Uma locução conjuntiva empregando o acento grave. Legal até aí? Beleza? Só que a banca pode ser maldosa com você. Legal? A banca pode te dar um contexto falseando essa locução conjuntiva, fazendo com que pareça apenas ali aparentemente uma locução conjuntiva, mas não sendo. Quer ver um exemplo? Olha comigo aí na tela. À medida que afere o otimismo, pode também avaliar o pessimismo. Vejam que, aparentemente, o candidato mais descuidado vai assinalar isso aqui como uma locução conjuntiva e marcar o acento grave. Tá legal? Só que esse segmento não é uma locução conjuntiva. Como não, Fabiano? Não é. Ele é a medida aqui, a expressão a medida, o sintagma medida, é sujeito do verbo aferir. E esse que é um pronome relativo. Tá legal? É um pronome relativo. A medida a qual, veja que o que retoma o nome medida. Então aqui, apesar de aparentemente a expressão à medida que representar uma locução conjuntiva, não. Esse nome à medida, esse sintagma nominal, desempenha a função de sujeito. Não vai poder ser grafado com acento
grave, portanto. Então tenham cuidado ao analisar bastante o contexto antes de assinalar o acento grave. Tá legal? Beleza? Isso é mais recorrente aqui na FCC, por exemplo. Mas se a FCC não é sua banca, se for, toma cuidado. Se não for, fica tranquilo. Beleza? Show de bola? Também deveremos empregar o acento grave nas locuções adjetivas. A brasileira, a milanesa, à toa, ok? Locuções adjetivas, formada por preposição, mas a estrutura é um substantivo, tá legal? Vimos isso na aula sobre adjetivos, inclusive. Exemplos, fiquei em casa à toa. Esse à toa é uma locução adjetiva, ok? Então eu vou empregar o acento grave. Ontem comi o bife à milanesa. Novamente, o acento grave. Tá legal? Beleza? Aí é muito fácil, moçada. Vamos continuando adiante, então. O acento grave também deve ser empregado em locuções femininas que indicam hora. Ok? Então vamos lá. Saí de casa às 4 horas da tarde. Vejam aqui que esse às 4 horas da tarde é uma locução adverbial feminina. Então, a gramática prescreve o emprego do acento grave obrigatoriamente. Legal? É obrigatório. Beleza? O mesmo ocorre em fui a uma reunião, mas só consegui chegar a 1 da tarde. É uma locução adverbial feminina também. Tá joia até aí? Beleza? Então, novamente, o emprego do acento grave também, obrigatoriamente. Show? Continuando, moçada. Bom, galera, então, chamo sua atenção agora para o paralelismo sintático, tá legal? A gente tem que respeitar a estrutura da sentença. Vamos ser práticos e apresentar isso no exemplo. Olha aí. A piscina estará aberta de segunda a sexta, de 8 a 17 horas. Vejam aqui no primeiro caso. A piscina estará aberta de segunda a sexta. Tá legal? Vejam que aqui, no primeiro elemento, eu tenho apenas a preposição. Para manter o paralelismo sintático, a simetria da estrutura, se eu apenas empreguei a preposição no primeiro termo, devo obrigatoriamente empregar apenas a preposição no segundo termo. Legal? Preposição de, preposição a. Ah, esse a não é artigo, Fabiano? Nesse caso aqui não. Tá legal? Por quê? Porque lá no primeiro elemento, apenas a preposição de foi empregada. Então aqui temos apenas a preposição a. Tá legal? Beleza? Continuando na sentença. De 8 a 17 horas. Legal? Novamente, temos o quê? Uma preposição e outra preposição. Se eu só empreguei uma preposição aqui, eu tenho que empregar apenas uma preposição aqui também. Legal até aí? Então, foi mantido o paralelismo sintático da sentença, da estrutura. Tá legal? Houve uma simetria, houve um respeito à estrutura da sentença mesmo. Tá legal? Agora, vem comigo no exemplo de baixo. A piscina estará aberta da segunda à sexta, das 8 às 17 horas. A piscina estará aberta da segunda. Vejam aqui que esse da é a contração da preposição de mais o artigo definido a. Legal até aí, beleza? De mais a origina da. Então vejam que aqui eu empreguei a preposição e o artigo, admitido pelo nome segunda. Legal? Então nesse caso aqui, em sexta, obrigatoriamente, eu tenho que empregar uma preposição e também um artigo. Por quê, Fabiano? Para manter o paralelismo. Só que nesse caso aqui, a preposição a junta com o artigo definido a acarreta o quê? O fenômeno da crase. Tá joia? Beleza até aí? A mais a vai ocasionar o fenômeno linguístico chamado de crase, marcado, assinalado pelo acento grave. Legal até aí? Beleza? Então houve uma manutenção do paralelismo estrutural do período, ok? Continuando.
das 8 às 17 horas. Esse das aqui também é o quê? De mais as. Preposição mais artigo definido. Tranquilo até aí? Beleza? Ora, se eu empreguei uma preposição mais um artigo definido, no segundo elemento também devo manter a simetria, o paralelismo. Vou empregar uma preposição mais um artigo. Ah, mas o artigo está no plural. Sim, porque o 17, porque horas está no plural. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então aqui vai ocasionar o que também? O fenômeno da crase. Beleza até aí? Show de bola? Então foi mantido o paralelismo sintático da estrutura. Bom, vamos afundar um pouquinho esse conceito aí. Sobre a diferenciação, esses dois últimos trechinhos aqui. De 8 a 17 horas e das 8 às 17 horas. Tem diferença, Fabiano? Tem sim. Beleza? Se eu disser que a piscina estará aberta de 8 a 17 horas, eu não estou especificando o horário em que a piscina vai ser aberta e não estou especificando o horário em que ela vai ser fechada. Ou seja, eu estou especificando a duração, o período em que ela vai ficar aberta, em qualquer horário do dia. Variando de 8, no mínimo 8, e no máximo 17 horas. Tá joia? Beleza? Pois bem, no período abaixo, a piscina estará aberta das 8 às 17 horas. Nesse caso, mantido o paralelismo sintático também, mas com o emprego do artigo definido ali, eu estou especificando que a piscina vai abrir às 8 horas da manhã e fechar às 17 horas, 5 horas da tarde, impreterivelmente. Legal até aí? Então vejam que há uma diferenciação, inclusive, quanto ao sentido do texto, do contexto. Legal até aí? Beleza? Então, Fabiano, então quer dizer que o paralelismo sintático ele serve não apenas para manter a simetria da estrutura, é para te dar uma informação a mais. Exatamente. Isso vai modificar se é uma informação genérica, se é uma informação que vai estipular horário, enfim, é o contexto que vai te dizer, contexto que vai repassar essa informação para você e cabe a você, candidato, identificar corretamente. Legal? Vamos sedimentar um pouquinho esse conhecimento nos exemplos abaixo também, olha aí. Diariamente, trabalhamos de 6 a 10 horas, confrontando com o período seguinte. Diariamente, trabalhamos das 6 às 10 horas. Bom, no primeiro, eu não estou especificando que o trabalho começa às 6 da manhã. Eu estou dizendo que, no intervalo de 24 horas que tem o dia, eu trabalho no mínimo 6 e no máximo 10 horas. Tranquilo? Não é 6 horas da manhã que eu começo a trabalhar. É de 6, qualquer horário, eu posso começar às 2 da tarde, beleza? E acabar aqui até completar 10 horas de trabalho. Ok? Beleza? Show de bola? Já no período seguinte, das 6 às 10 horas, eu vou te dizer o quê? Se eu empreguei a preposição de mais as, e aqui também a preposição a mais as, mantendo o paralelismo, tá joia? Beleza? Aqui eu estou determinando que eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã e acabo às 10 da manhã. Tá joia? Beleza? Então vejam que há diferenciação quanto ao sentido do texto. Tranquilo? E estaria errado, por exemplo, uma construção do seguinte tipo. Olha aí. Diariamente trabalhamos de 6 às 10 horas. Por que estaria errada essa construção, Fabiano? Que vejam aqui não foi mantido o paralelismo sintático. Olha ali, ó. A correção gramatical, portanto. Aqui eu empreguei apenas a preposição de. Confere? Aqui, por haver o acento grave, eu tenho implícita a ideia de que foram empregados tanto a preposição quanto o artigo definido, acarretando o fenômeno da crase, beleza?
Então, construções desse tipo estão erradas. Aqui teria que ser sem o quê? Sem o acento grave e sem o artigo. Só a preposição, para manter o paralelismo e a correção gramatical da sentença. Legal, moçada? Bom, com isso encerramos nossas lições sobre crase e nos vemos na próxima aula com outros assuntos. Valeu? Um abraço e bons estudos!